Olá, a semana começa com grande parte do mundo em isolamento em razão da pandemia do novo coronavírus. Países como Espanha, Itália e Estados Unidos continuam sendo os mais afetados pela Covid-19. Aqui no Brasil já são 4.256 casos confirmados e 136 mortes. O Senado deve votar e aprovar em sessão virtual hoje, segunda-feira, o projeto de lei que autoriza o governo federal a pagar R$ 600 mensais para os trabalhadores informais durante os próximos 3 meses, em razão da pandemia do novo coronavírus. Esse projeto já foi aprovado na semana passada na Câmara. Inicialmente, a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro falava em R$ 200 mensais, mas quando o Congresso estava pronto para votar uma proposta no valor de R$ 500, chegou-se a esse acordo do valor de R$ 600. Sendo aprovado no Senado, o projeto seguirá para sanção presidencial. Sobre o impacto da pandemia na economia brasileira, o mercado financeiro projetou hoje, segundo o Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, uma queda de 0,48% no Produto Interno Bruto, o conjunto de todas as riquezas produzidas pelo país durante o ano de 2020. Por enquanto, as eleições municipais de outubro estão mantidas a despeito de alguns pedidos de adiamento que já chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, de acordo com a legislação eleitoral vigente, o prazo para a criação de partidos políticos e filiações partidárias com vistas às eleições de outubro, ele termina agora, no próximo sábado, dia 4 de abril. A Aliança pelo Brasil, futuro partido do presidente da República Jair Bolsonaro e seus aliados, como nós sabemos, não conseguiu o número de assinaturas suficientes e não vai participar do pleito de outubro. As eleições continuam confirmadas para outubro, assim como o uso do fundão, o fundo eleitoral, cerca de R$ 2 bilhões, pelos políticos para estas campanhas municipais deste ano. Você sabe, muita gente aí defende, inclusive no próprio meio político, que o dinheiro do fundão deste ano seja destinado para o combate, para o enfrentamento ao novo coronavírus, mas por enquanto também não há nenhuma decisão sobre isso. Eleições municipais mantidas e fundão mantido nas mãos dos políticos. Rodrigo Maia quer concluir nesta semana o chamado orçamento de guerra. Trata-se de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que institui um orçamento extraordinário fiscal e de contratações enquanto durar a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O texto prevê a criação de um comitê de gestão de crise e autoriza o governo federal, aí dando continuidade às ações após a decretação do estado de calamidade pública, autoriza o governo a ampliar as despesas públicas. Esse texto já teria sido revisado por ministros de tribunais superiores e a ideia do Rodrigo Maia é colocar em votação o quanto antes esta proposta de emenda à Constituição. Ainda no Congresso, o Centrão pressiona para que seja votado em regime de urgência um projeto que foi apresentado pelo deputado Wellington Roberto. Ele é líder do PL, que é o antigo PR, na Câmara dos Deputados. Esse projeto obriga as empresas que têm um patrimônio superior a R$ 1 bilhão a doar, emprestar 10% de seus lucros para o combate à Covid-19. Há uma certa resistência porque algumas pessoas aí dentro do Congresso estão convictas de que isso se trata de uma matéria tributária e, portanto, não cabe ao Legislativo, mas somente ao Executivo tomar alguma decisão quanto a esse assunto. Nós vamos acompanhar, é uma pressão grande que o Centrão está fazendo para taxar as grandes fortunas e obrigar essa doação das grandes empresas com patrimônios aí superior a R$ 1 bilhão, repito, fazer essa doação ao enfrentamento do novo coronavírus. De resto, o Ministério da Economia deve anunciar nesta semana novas medidas emergenciais para tentar minimizar os impactos da pandemia na economia brasileira. Continuaremos acompanhando também as coletivas diárias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde e também monitoraremos a postura e as orientações dadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Um bom dia e uma boa semana.